Como diriam os mais antigos, putz grila! Que semaninha, hein? Putz, que pariu! Meu Deus! Playoffs da Liga dos Campeões, última semana de mercado de transferências. A minha voz finalmente voltou e finalmente estamos tendo um gelada com quesada. Aliás, vou destampar depois de muito tempo a primeira com vocês. Tivemos também movimentações no mercado de correspondentes, no mercado de comentaristas e narradores, e eu sei que vocês têm muita curiosidade sobre muita coisa aí, né? Vocês me encheram a caixinha de perguntas, basicamente com várias perguntas iguais, e eu vou tentar responder, mas não sem antes molhar as palavras, porque é uma secura. Eita, Nossa Senhora, hein? Vamos lá, né? Com ela, sempre ela, para momentos especiais tem que ser Guinness. Esse copo é menor do que eu esperava. Um brinde a nossa, hein? Aqui já deu o horário, não sei aí. Em algum lugar do mundo já deu o horário, então vocês podem sempre utilizar essa desculpa, né? Numa briga, porque tem muita gente que critica o hábito, mas, enfim, em Portugal já tá podendo, já tá valendo. Também não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Vamos lá, sem perder muito tempo, porque eu acho que o primeiro assunto dessa bagaça aqui tem que ser Barcelona, né? Vocês me inundaram de perguntas lá na caixinha sobre a possibilidade da cobertura do Barcelona a partir de agora, com a saída do Marcelo Beckler para ser comentarista, né? Não saiu da TNT para ser comentarista no Brasil. E eu vou responder algumas perguntas aqui. Aliás, eu vou fazer o seguinte: eu vou responder um combo de perguntas de uma vez só para esclarecer esse tema. E eu já adianto que vou frustrar vocês porque não vai ficar totalmente esclarecido aqui. Mas o ponto é, o André Vieira Coelho mandou aqui, você agora cobre Borussia Dortmund, Barcelona, como é que vai ser? Um abraço para o André, tá sempre aqui com a gente, o Luiz Carlos também, vai cobrir Portugal, Alemanha e Barcelona. Cara, a maioria das perguntas que eu recebi dessa vez foi em relação a isso, né? Natural. O Petuel mandou, com a saída do Beckler, você agora é o novo correspondente. Muita gente, ó, o Juninho Souza vai cobrir o Barça agora. Cara, são inúmeras perguntas. E eu vou responder de uma vez só esse tema antes de falar do Marcelo, mas ainda não está 100% definido o que vai acontecer. Não vou também ser desonesto com vocês, é uma das possibilidades, mas tem muitos detalhes ainda, muitas coisas que eu preciso entender e que a gente vai entender junto. Uma bomba de cada vez, né? Porque a bomba da semana já foi o Beckler ter ido para o Brasil. Já vou falar desse tema também, mas enfim, é uma das possibilidades. Entretanto, dito isso, não, e quero deixar muito claro aqui, independentemente do que aconteça, eu não vou deixar de cobrir a Bundesliga, especialmente também aqui vocês sabem que eu dou mais atenção ao Bayern de Munique por ser o time mais forte na Liga dos Campeões da Europa, isso não vai deixar de acontecer. E o futebol português, né? Inclusive tem meus compromissos aqui em Portugal em relação a isso e, enfim, é o país que me acolheu, é o campeonato que eu não só sou obrigado a acompanhar, mas é o campeonato que vocês sabem que eu curto também acompanhar, como a Bundesliga. Talvez mais para frente uma densidade, né, no número de jogos que eu assista, mas isso ainda não está definido. Não posso aqui abrir para vocês uma coisa que nem eu sei como é que vai ser. Então, semana que vem, muito provavelmente, já vai estar definido. E aí a gente vai trocar uma ideia. Eu me comprometo a fazer um vídeo só sobre isso. Só sobre isso, tá? Porque eu sei da grande torcida que o Barcelona tem no Brasil, da grande comunidade. A gente fez alguns vídeos aqui do Barcelona na temporada passada, exatamente quando eu cobri o Beckler que foi pro Brasil, enfim, teve imprevistos na época, fiz Barcelona e Atalanta, fiz vários jogos do Barcelona na temporada, do Barcelona e Benfica, Barcelona e Inter de Milão, eu fui o correspondente que mais cobriu o Barcelona
fora o Beckler, obviamente. É, e eu recebi muito carinho durante todas essas coberturas, enfim, vários vídeos meus viralizaram, aqui no canal mesmo, vídeo de análise tática de jogo, análise tática de jogador, o Pedro, por exemplo, tem um vídeo aqui no canal. Mas no final das contas, eu ainda não posso dar uma notícia que não aconteceu, né? Então, eu peço um pouquinho mais de paciência para vocês. O que eu posso falar e agradecer, cara, que é impressionante, assim, né? É óbvio que a notícia do Beckler indo pro Brasil mexe com essa comunidade de torcedores do Barcelona. E eu recebi muitas mensagens e fui mencionado muitas vezes nas redes sociais para assumir o posto. Muita gente mandando mensagem. Eu quero que seja você, Quessadinha. Tô contigo. Tô fechado com você, Quessada. Vamos lá, não sei o quê. Então, para mim, isso é muito gratificante. O Barcelona, em termos de audiência, é um canhão, né? E saber que a torcida, de certa forma, coloca essa expectativa, esse carinho em mim, eu fico muito feliz. E como disse a Tainá, né? O Barcelona tá piscando lá ele. Você tô piscando pro Barcelona. Calma. No seu tempo, vocês saberão. E daí uma outra pergunta que veio muito aqui, obviamente, é o que eu achei do movimento de Marcelito mudando pro Brasil, né? Road Big Dream. O que você achou da mudança do Beckler? E mais gente me mandou isso, tá? Mais gente me mandou isso. Conversei bastante com o Beckler nessa última semana. Enfim, as coisas aconteceram muito rápido, né? Então a bomba foi para vocês e foi pra gente também. E eu tô muito feliz por ele, cara. Eu acho que, sinceramente, ele. Tem muita gente perguntando aqui se é um upgrade ou um downgrade. É um baita upgrade na carreira. Não só a nível financeiro ou a nível, né, do que interessa, da bufunfa também, mas a nível de crescimento e evolução. A gente sabe aqui, todo mundo sabe da qualidade que o Beckler tem como comentarista, né? Como repórter também, mas como comentarista. E eu acho que é um degrau que iria acontecer naturalmente para ele. Ele já foi comentarista e tal. E eu desejei toda a sorte do mundo para ele. Eu acho que o nosso time ganha muito com a ida do Beckler para lá, né? Inclusive depois da saída do Jorge e do Formiga e tal. Nós estamos, óbvio, recalculando rota. E quando eu digo nós, a direção da TNT Sports. Mas o Beckler é um puta acerto, cara. Puta acerto. O que é bom para a torcida do Barcelona também é que ele não vai parar de cobrir o Barcelona. Ele vai não cobrir, né? Mas enfim, não vai parar de falar do Barcelona, comentar sobre o Barcelona, fazer vídeos no canal dele aí e nas redes da TNT sobre o Barcelona. Então, basicamente, os caras não vão perder absolutamente nada. Mas, de fato, eu desejo toda a sorte do mundo ao Marcelito. Não é fácil essa decisão. Me coloquei no lugar dele. Pessoalmente falando, tem seus desafios. Não é a melhor ou o melhor cenário, porque deixar Barcelona é foda, para não dizer outra coisa. É uma puta cidade, para mim, uma das melhores cidades do mundo para se viver. E eu sou de São Paulo, né? Então eu sei as dificuldades que São Paulo oferece, apesar de ser uma cidade também com muita coisa pra gente elogiar, mas é uma cidade difícil, ainda mais uma mudança de Barcelona e São Paulo, que são duas cidades que não tem nada a ver. Então, óbvio que o peso profissional contou mais até do que o pessoal, mas ele vai se dar muito bem lá. E eu li eu li um comentário no Twitter, mandei pra ele aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui nesse telefone. Caraca, que eu achei aqui. O Pedro Leite falou assim: parabéns, você foi promovido. Largue imediatamente a sua vida em Barcelona e venha para Osasco. Ai, cara, mas assim, eu sei que é difícil às vezes entender, mas é um puta upgrade, tá? É o cenário do que ele vai ter de oportunidade, do que ele vai estar mais em evidência, do que ele vai aparecer mais, e pelas características do Marcelo, não tenho dúvida que foi muito bom para ele. E tô orgulhoso. Um problema para nós, né, para a equipe aqui, porque a gente perde uma mais-valia. Mas eu não sei nem se eu posso falar isso, mas adiantando, assim, ele ainda vai continuar participando
se não todas as vezes, mas bastante também do melhor futebol do mundo, então vocês fiquem despreocupados que não é uma desconexão geral, né? Até porque nós temos comentaristas que participam do melhor futebol do mundo que estão no Brasil. É um programa online, então você pode estar em qualquer lugar. Mas estou feliz por ele. Um beijo, Marcelito. E daí, tem muita gente que tá mandando pergunta aqui também. Faz tempo que a gente não conversa, né? Enfim, não podia falar. Literalmente eu não podia falar. Mas a Road Big Dream manda aqui também. E mais gente mandou nessa linha. A saída do Formiga e o Jorge impacta com a TNT. Enfim, como é que você viu isso? Cara, assim, eu sinceramente acho que a saída do Formiga e do Jorge impactaria qualquer meio de comunicação, né? Nós estamos falando de um dos melhores comentaristas para mim do Brasil e um dos melhores narradores do Brasil. Fora que o perfil combina muito com a TNT, há um público que foi fidelizado durante muitos anos tendo esses dois personagens, então é óbvio. Mas é o mercado, bicho. O mercado é feroz, né? E a gente tem que aceitar. Tem que aceitar e, de uma certa forma, também ajudar a empresa a recuperar os talentos, né? Eu acho que o movimento do Marcelo é lindo da nossa parte, porque substituiu um pelo outro, basicamente com muita elegância, né? E não, tanto o Beckler não deve nada pro Formiga, quanto o Formiga não deve nada pro Beckler. São estilos um pouco diferentes, é verdade, mas vai ser muito bom. E eu desejo, mano, toda a sorte do mundo pro Formiga e pro Jorge, assim. Eu tive pouca oportunidade de trabalhar com o Jorge. Acho que a única vez que eu consegui trabalhar em loco com o Jorge foi agora na Inter de Milão-Barcelona, o melhor jogo da história também. O cara tava lá, né? O cara chama jogo grande. E curti muito, assim. Gosto do trabalho dele, já gostava do trabalho dele, mas curti muito trabalhar com ele. E o Formiga, não. O Formiga temos boas lembranças, bons banhos turcos aí pelo caminho. É um parceiro que eu fiz nessa caminhada. Mandei mensagem para os dois, mandei mensagem para o Formiga, desejando sorte. E eu acho que o lugar que eles estão indo também contribui para que as coisas funcionem para eles, né? Então eu tô tranquilo. Tô tranquilo porque eu sei que eu conheço a minha casa e sei a capacidade de dar a volta a qualquer situação, especialmente uma situação como essa. E tô tranquilo pelos dois, porque eu sei que eles vão ser felizes, muito felizes. Vamos falar de futebol? Né? Deu, né? Personal Michael mandou aqui. Qual jogador você queria que o Bayern contratasse até o final dessa janela? Bom, tem novidade nesse sábado, né? Mas antes de falar dela, eu acho que o Bayern estava procurando um substituto para o Harry Kane. Não pode jogar todos os jogos, não deve jogar todos os jogos. Parece que, na teoria, encontrou. Já vou falar do Jackson aqui. E procura um ponta, né? Porque saiu o Coman, enfim, saiu o Sané. Precisa de um jogador para repor. O Musiala tá lesionado, que obriga o Gnabry a vir para essa função. E na minha ideia também um jogador que substituísse o Musiala na função dele seria bom. Mas mais um ponta e um centroavante. Para a função de ponta, tendo em vista o que o Bayern está querendo fazer, que é pegar por empréstimo com opção de compra ou com possibilidade de compra, eu iria num jogador que talvez não tenha espaço nessa temporada, que é o Jadon Sancho, tá? Pô, que sadia, mas o Jadon não dá certo na Inglaterra, mas o que ele fez na Bundesliga e na reta final com o Borussia Dortmund, depois daquele empréstimo de meio ano, que leva o Borussia Dortmund, e muito por conta dele, para a final da Liga dos Campeões, eu acho que seria uma boa opção, bom reserva. Não seria para ser titular, né? Porque tem Luiz Dias e tem o Lise. Aí você tem o Gnabry, que pode fazer essa função, uma molecadinha da base e tal, mas o Jadon seria para mim um bom nome. Um bom nome. E aí, Nicholas Jackson, né? Tá contratado, um empréstimo por 15 milhões de euros, com uma opção de compra depois por 65 milhões de euros, ou seja, daqui um ano, se o Bayern quiser continuar com o Jackson para fazer um contrato fixo com ele, pode pagar 65 milhões, o que faria dele um dos jogadores mais caros da história do clube, 15 mais 65, 80 milhões de euros. Isso é diluído durante uma temporada, né? Então a conta não é exatamente essa, mas é um jogador que
seria caro para ser reserva do Harry Kane. O que eu acho? Cara, eu acho que o Bayern de Munique ficou correndo atrás do próprio rabo essa janela de transferências inteira. Assim, não é um bom trabalho do Max Eber, não é um bom trabalho entre os diretores esportivos, né, responsáveis, o Freund, enfim, outros nomes lá dentro, e os administradores, né, os velhinhos do clube que mandam muito. Eu acho que os caras não conseguiram o Wirtz, que era a prioridade do Uli Hoeneß, e acabou optando pelo Liverpool. Não conseguiram baixar o preço e contratar o Voldemort, que é um jogador que queria, né, ir para o Bayern de Munique e acaba agora indo para o futebol inglês por uma fortuna. E não conseguiram se mexer bem no mercado, né? Uma coisa que eu acho do Bayern é que o Bayern vaza muita informação para a imprensa. São informações de dentro que acabam vazando e que acabam inflacionando muitas vezes as transferências, né? Isso é um grande problema. Assim, a gente tem visto durante toda a janela o Bayern de Munique interessado em A, B, C, D, E, F, G, e vai valorizando os jogadores e vai inflacionando o preço e vai se tornando difícil. Então eu acho que o Bayern não consegue ter uma janela de transferências tranquila e boa e proveitosa. E perde algumas oportunidades. Assim, não contratou um lateral direito, que eu achava que deveria contratar. Não contratou um substituto temporário, ou até mesmo um cara que possa fazer a função do Musiala. Contrata agora às pressas e pagando um balúrdio, já vou falar sobre isso, um centroavante substituto para o Harry Kane. Não contratou um ponta com a saída do Sané e Coman. Jogadores reclamando efetivamente de um plantel curto, muitas saídas e poucas chegadas. Perdeu o Palhinha no meio campo, tudo bem, não estava tão bem, mas agora no Tottenham me parece que vai encaixar como uma luva. Então, assim, o Bayern de Munique virou até uma piada nesse mercado de transferências, né? E aí vamos falar da contratação aí do Jackson. Cara, 15 milhões de euros por um empréstimo de um reserva e uma opção de compra na casa dos 65 milhões é de quem está desesperado. É de quem precisa do jogador e o outro lado sabe desse desespero, né? A gente não sabe se o Jackson vai se dar bem, porque no Chelsea isso não aconteceu, né? Inclusive a torcida do Chelsea criticou bastante ele durante essa última temporada, tanto que o João Pedro já chegou e pegou e acabou. E o Bayern tá pagando um valor absurdo por um empréstimo de jogador. Aí, se o Bayern tivesse feito esse empréstimo mais uma opção de compra baixa, por exemplo, uns 30 milhões de euros, aí você fala 45 milhões de euros por um centroavante do Chelsea, que vem do futebol inglês, ainda faria sentido, mas 65 milhões de euros a opção, dificilmente o Bayern de Munique vai conseguir exercer essa opção lá na frente. Ou seja, estão pagando 15 milhões de empréstimo no desespero. E eu não duvido que o Bayern faça isso também com ponta, né? Porque precisa, cara. O elenco está curto para essa primeira metade da temporada. E se a gente olha, e daqui a pouco a gente vai falar aqui de Champions, não é um sorteio que deixa o Bayern e o torcedor do Bayern totalmente tranquilo. Então, assim, sinceramente, uma janela para mim, apesar de Luiz Dias, né? Apesar de um time estar competitivo, e eu acho que o 11 do Bayern é muito competitivo, abaixo do que o torcedor estava esperando. Vou ler uma sequenciazinha aqui com a gente. Vai, de Marcelo mandou aqui, Marcelo 11. Quais são as expectativas para o Benfica? Boas. E aí já vou responder também algumas que mandaram aqui sobre o Sudakov, que chegou do Shakhtar Donetsk. Acho que é muito bom jogador, é jovem, né? O Benfica teve uma sequência de contratações aí sub-25 anos, vamos colocar nesses termos, que além de poderem render esportivamente, ainda talvez foi abaixo do que o mercado está praticando, mesmo tendo valores como o do Richard Hughes, do próprio Sudakov, que beiram ali a casa dos 30 milhões de euros,
mas que depois do Benfica, se potencializar esses caras, estando na Liga dos Campeões, vai vender pelos preços que a gente já sabe que o Benfica consegue vender. Então, estou com expectativas boas, começa muito bem, o Bruno Lage conhece muito bem a casa e é um time muito mais forte para mim do que era o time da temporada passada, mesmo perdendo algumas peças, né? Eu acho que o mercado do Benfica foi interessante e a projeção do time é interessante. Antônio Silva está muito bem, o Otamendi está muito bem, o Dedit chegou muito bem, tem o Bá para se recuperar, a lateral esquerda ainda vamos ver como vai se formatar, mas eu gosto do Doll, o Obrador ainda não tem uma opinião formada, a dupla de volantes gosto muito, Barrenechea e Richard Rios se completam, lá na frente agora o Sudakov, o Pavlidis é bom jogador, o Wasners nem se fala, então acho que o Benfica tem uma belíssima projeção para essa temporada e eu estou muito curioso para ver a briga do portuguesão, né? Do Tugão, cara, porque você tem ali o Sporting, campeão, se reforçou, e o Nid chegou agora. Você tem o Porto, que para mim fez o melhor mercado de transferências do futebol português, e a gente vai falar disso aqui em um vídeo mais específico um pouquinho mais para frente, tá? Porque é de se aplaudir. Deixa terminar o mercado de transferências, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas realmente uma briga boa no campeonato português. O Eu Samuel mandou: olá, Quessadinha, depois dos primeiros gols do Gyökeres, será que ele deslancha de vez? Eu acho que de vez, acho que ainda vai demorar um pouquinho, mas vai demorar por culpa dele, né? Porque ele não fez a pré-temporada fazendo força para sair do Sporting. Acho que ele poderia ter aproveitado um mês aí para trabalhar e já ter entrado na Liga dos Campeões, perdão, na disputa da Premier League, voando. Eu lembro que eu entrevistei o Cristiano Ronaldo uma vez no Algarve, antes dele ir para o Manchester United, antes desse retorno, né? E ele falou assim, cara, eu tenho que me preparar muito bem fisicamente, porque a Premier League está em outro nível. Alguns de vocês vão lembrar dessa entrevista. E fisicamente o Gyökeres estava abaixo, porque ele optou por passar um mês fazendo pressão e não se reapresentando no Sporting. Essa modalidade, né, que o Isaac fez a mesma coisa e que outros jogadores estão fazendo agora, de pressionar mesmo com um contrato até o meio de 2028, por exemplo, que era o caso do Gyökeres, eu abomino. Eu abomino. Falei isso no Melhor Futebol do Mundo outro dia. Acho que a FIFA tem que proteger, de certa forma, também os clubes. Porque aí depois vai ser só uma multa ou não pagar um mês de salário, e para esses caras é dinheiro de pinga perante o que eles vão ganhar em outro lugar, né? Ou perante o que eles vão ganhar na transferência. Então, portanto, sinceramente, acho mal profissional o cara que faz isso. Independentemente do que ele pensava, do que o empresário tinha combinado e tal, acho que ele poderia ter se reapresentado e seria ótimo para ele chegar na ponta dos cascos fisicamente na Premier League. Mas me parece que é uma questão de tempo, porque o Gyökeres é uma bomba. Se o Arsenal souber aproveitar também o Gyökeres, há de se entender que é preciso de um encaixe do jogador com o time, mas do time também com o jogador. Eu vejo ele fazendo várias vezes o movimento de atacar o espaço nas costas da defesa e ainda o Arsenal querer girar jogo, tocar a bola e não aproveitar essa bola longa. Acho que o Arsenal vai ter que ser um híbrido dessas duas coisas para aproveitar bem o Gyökeres. O Mars Lourenço manda uma crítica aqui para mim. Para de tentar denegrir o Rios no Benfica. De onde você tirou isso? Absurdo. Peça desculpas. Tá falando o que eu disse da expectativa dos torcedores em relação ao Rios? Porque teve um vídeo meu que viralizou, não é, de placa, falando sobre posição e características face àquilo que talvez o torcedor esperava ou parte da torcida esperava. Cara, eu sou o maior defensor do Rios aqui. Ninguém falou tão bem como eu do Rios nos últimos tempos. Acho que você não me acompanha, né? Você deve ter visto um corte e mandou a mensagem. E no corte eu falo exatamente isso. Eu acho que as pessoas algumas pessoas, tá? Estavam esperando do Rios mais criatividade, o seu homem do último passe, mas na verdade ele é um cara com características diferentes. E tá tudo bem. O próprio Bruno Lage falou isso pra mim no pós-jogo. Só vai lá na página da TNT e observa. E disse, você conhece o Rios, eu conheço o Rios e muita gente aqui não conhecia. Então acho que não vou pedir desculpa por nada.
Tô aqui defendendo o Rios, aqui tomando porrada de um monte de gente que dentro do aspecto do futebol português acha que o Rios foi muito caro. Eu acho que foi uma contratação para cumprir certas funções e que muita gente esperava outras, mas isso vai ser de fácil entendimento, tanto que o Rio já foi eleito o melhor jogador em campo no jogo contra o Fenerbahçe e é o que o próprio Bruno Lage fala, né? As funções a gente sabia muito bem, mas algumas pessoas não sabiam, foi isso que eu disse. Vamos lá, o Thiago JS manda, quesada catalã, tu eres fuera, aguante helada quesada. Ó, meu espanhol, hein? Que coisa. É... é que é difícil filtrar, que tem muitas perguntas sobre a parada lá, que eu respondi logo no início. Mas vamos lá. O Alex Mack manda uma boa aqui. Xavi Simons no Tottenham é uma boa? Vai ser um projeto principal no clube. Cara, o Xavi Simons, se eu não tô enganado, tá com 22 ou 20, vai fazer 23 anos. Titular da seleção holandesa, fez uma Eurocopa absurda no Leipzig, fez boas temporadas. É um jogador que me encanta pela criatividade, é um jogador que eu gostaria que ficasse, que permanecesse no futebol alemão. Inclusive, acho que era uma boa para o Bayern de Munique. Só que pensando no retorno do Musiala, ele iria perder espaço. Então, acho que para ele ir para a Premier League agora também é uma boa. E eu acho que o Tottenham contrata muito bem, tá? Eu acho que ele tem a capacidade de ser do nível de um Maddison, ou até melhor, porque ele tem outras características também. E o Tottenham, com as contratações que está fazendo, com o trabalho do Thomas Frank, que parece ser muito bom já inicialmente falando, eu acho que não erra, não. Tiro certeiro, pá, na janela. E para ele é muito bom também, porque estava precisando dar um salto, né? Já estava estagnado ali no Leipzig. Eu acho que ir para a Premier League, nesse projeto do Tottenham, que me parece ser ambicioso, fantástico. Vou falar um pouquinho aqui, peraí, que eu tô molhando um pouco, né? Cappuccino. Como diria Ronaldo Fenômeno. Knetcher. Vamos falar um pouquinho do sorteio da Champions. Quais times são os favoritos e quais podem surpreender nessa UCL? Surpreender é difícil, assim, né? Eu não... Talvez o Tottenham, pela expectativa face ao que pode acontecer. Enfim, o próprio Arsenal, não sei se é surpresa para alguém, mas eu acho que pode ir bem longe. Já diria La Bruja Mercedes, um campeão inédito, segundo a vidente lá que eu encontrei no sul da Espanha, pode acontecer, né? Então, o Arsenal pode surpreender. Agora, favoritos, para mim tem uma prateleira clara com Paris Saint-Germain, Liverpool e Barcelona, não nessa ordem, tá? Mas esses três. Depois vem uma segunda prateleira, que aí você pode colocar o Chelsea, o Bayern de Munique, e, enfim, em algumas outras equipes. E depois vem a galera. Eu acho que o sorteio do Barcelona foi muito bom. Sorteio do Real Madrid, mais difícil. O sorteio do Paris Saint-Germain, mais difícil. O Bayern de Munique não é simples, mas também não é um bicho papão. Dá para o Bayern conseguir classificar. Falando um pouquinho dos portugueses, que tem gente me perguntando aqui, o que eu acho do Benfica e do Sporting na Champions. Eu acho que o sorteio foi bem complexo, né, com pedreiras italianas pelo caminho, Napoli e tal. Tem o Real Madrid e o Benfica. Aliás, saiu hoje, hein? Botei lá no meu Twitter as datas da Liga dos Campeões. O Benfica fecha com o Real Madrid em casa, hein? Não pode deixar para a última rodada tal da classificação ou perigando ficar, enfim, em lugares desta tabela da fase de liga ruim. Porque vai ser pedreira. Mas também vai ser pedreira pro Real Madrid, tá? Porque o Benfica em casa complica a vida de muita gente. Foi assim com o Barcelona na temporada passada, mesmo com a vitória, né? Foi assim contra o Atlético de Madrid. Foi assim contra a Inter de Milão, recentemente. Foi assim contra vários adversários. Mas eu acho que o caminho dos portugueses é traiçoeiro. Não vai poder vacilar, especialmente nos jogos que são considerados mais acessíveis, né? Tava fazendo as contas aí, eu acho que os portugueses fazem 11, 12 pontos, o que seria, no mínimo, né? O que seria suficiente para classificar, mas não pode vacilar.
Muita gente falando de Corinthians aqui também. Faz tempo que eu não faço vídeo. Acho que agora domingo, pós-jogo do Palmeiras, vai rolar. Vamos retomar aos poucos, né? Não sei se todo mundo acompanhou, mas eu tive um problema nas cordas vocais e fiquei um tempo sem poder trabalhar, né? Sem poder falar e sem poder gravar nem pra cá, nem pra nenhum lugar. É, Mas o Álvaro Menezes manda aqui, a vitória do Corinthians na Copa do Brasil. Tem muita gente perguntando se eu acho que o Corinthians vai ganhar a Copa do Brasil. Eu acho que é muito cedo pra isso. Acho que o Atlético Paranaense é um time bem ao menos. Eu vi o jogo, tá? Vi o jogo na madrugada depois do jogo do Benfica lá em Lisboa. É, Mas eu acho que um ponto positivo é que o Corinthians em mata-mata é o melhor time do Brasil hoje, né? Em termos de resultados nesse ano. Consegue derrubar o Palmeiras, consegue, de uma certa forma, mostrar força no mata-mata. O Dorival é um cara estratégico, isso é importante nesse tipo de jogo. E eu acho que o Corinthians tem evoluído bastante na questão defensiva, o que era importante, talvez até mais importante. O Dorival, infelizmente para ele, não tem nas mãos, com frequência, ou com muito pouca frequência, na verdade, o trio, ou o quarteto, né, com Carrilho, Garro, Memphis e Yuri. E isso cobra um preço ofensivamente. O Corinthians tem tido dificuldades. Mas, Guinegão, fazendo os gols que está fazendo, cria da base, isso dá um orgulho maior no corintiano. Fazia tempo que o Corinthians não via assim, uma cria da base conseguir esse tipo de atuação e esse tipo de números, né? E ainda mais do carisma que ele tem no plantel principal, no time principal. Mas eu acho que o Corinthians tem a possibilidade de caminhar nessa Copa do Brasil. Não vejo o Corinthians como favorito. Você tem o Cruzeiro, você tem o próprio Botafogo, que perdeu agora peças importantes e tal, mas você tem alguns times que estão lá e que podem brigar. Mas eu vejo o Corinthians em mata-mata especialmente, até porque em anos que a gente estava pior, conseguiu chegar numa final, numa eventual semifinal. Eu vejo o Corinthians com capacidade de eliminar o Atlético Paranaense e poder sonhar. Me desagrada um pouco que às vezes há uma desconexão com o Campeonato Brasileiro para priorizar apenas a Copa do Brasil, porque o Corinthians está ali numa posição que não poderia se dar ao luxo disso e deveria, inclusive, tentar brigar um pouco mais acima. Mas o momento político é tão ruim, o momento de lesões é tão ruim que eu, sinceramente, não sei se daria para sonhar com alguma coisa a mais no campeonato de pontos corridos. Vamos ver se o Memphis fica, né? Tem muito zum aí em relação a isso, mas a tendência, até por conta de recuperação de jogadores, é que o Corinthians melhore um pouco até o final da temporada, podendo sim brigar pelo título da Copa do Brasil. Muita gente mandando também perguntas do Manchester United, né? Aí tem que até beber, porque que fase do Manchester United, né? Sendo eliminado por um time da quarta divisão e o Rubem Amorim na corda bamba. O Edu Duarte mandou: o maior problema do Manchester United qual é? Treinador, jogadores, direção. Tua opinião sincera. É muito difícil você colocar a culpa só em um lado, né? Mas assim, o maior problema do Manchester United é estrutural, né? Assim, os últimos anos tem sido uma grande sabotagem do próprio Manchester United com a sua equipe, com a sua estrutura, com o seu símbolo, com a sua camisa, né? E aí a gente fica, ao longo dos últimos tempos, muita gente faz isso, tentando procurar um vilão só. Era o Cristiano Ronaldo, antes disso era o Mourinho, depois disso era o Solskjaer, depois disso foi o Ten Hag. Agora, muita gente querendo colocar na conta apenas do Rubem Amorim. E é o que virou o Manchester United nos últimos anos, né? Então, eu acho que fala muito mais sobre a estrutura do clube, a direção e as mudanças que foram feitas ao longo é, das últimas temporadas, os Glazers, enfim, e tudo isso, do que propriamente o trabalho em si. Mas a ponta da lança é essa. O futebol ele te coloca em evidência pro bem e pro mal. E o Rubem Amorim está aí nessa evidência, né? Eu cobro o Rubem Amorim mais nessa temporada do que cobrei na última. Eu acho que o Manchester United precisa
caminhar de uma forma mais compactada, estruturada e com resultados melhores nessa temporada, porque ele teve uma pré-temporada para trabalhar. E eu acho que o Rubem Amorim muitas vezes é casmurro, né? É cabeça dura, porque ele não se permite mudar perante ao esquema que tem. Eu entendo você querer fazer o seu esquema e dentro desse esquema você trabalhar os seus jogadores. Mas, cara, tem momentos que você precisa se adaptar. E não é no meio do jogo, mexendo os imãs lá numa prancheta para todo mundo ver que você vai fazer a diferença. Né? Você precisa fazer isso nos treinos. Os times precisam saber jogar de uma forma, de outra, e eu acho que ele não se adapta. Eu acho que ele é casmurro nesse sentido, e as críticas em relação a ele nesse sentido estão ok. Mas, sinceramente, aqui entre nós, ele tem razão quando ele fala dos jogadores. Porque os jogadores, independentemente do esquema, não podem jogar o que jogaram contra um time da 4ª divisão do futebol inglês. Olha o salário desses caras comparativamente a um time que vários jogadores têm o futebol não como a principal fonte de renda. Os caras trabalham de manhã e vão treinar de tarde. Então, independentemente do treinador que está no banco de reserva, normal, você tem que estar dentro de campo com a camiseta e você não pode perder duelo, você não pode perder na vontade, você não pode perder na força para uns caras que estão na 4ª divisão do futebol inglês. A maior vergonha dessa eliminação é do jogador, não é do Rubem Amorim. Ah, mas ele jogou com 3 zagueiros. Não interessa, meu irmão. Podia jogar com um zagueiro. Você tem que se adaptar e conseguir vencer um time da 4ª divisão. Isso vai na conta dos jogadores. E eu acho que isso ele tá certo. O time fez um bom jogo contra o Arsenal, podia ter vencido o Arsenal, acabou perdendo. Depois veio o empate, depois essa derrota. E futebol é resultado. No final das contas, o Rubem Amorim vai pagar por isso. Mas os jogadores têm que ter o mínimo de vergonha na cara num jogo como esse. Porque, cara, e pedir desculpas à torcida e pedir desculpas ao treinador também, porque não pode, né, o que aconteceu com essa camisa tão grandiosa do futebol. Que já vem acontecendo há algum tempo, mas dessa aí foi acho que pode ser, sinceramente, um momento de viragem, até por conta das declarações do próprio Rubem Amorim. Pode significar um momento da temporada crucial para os caras pegarem o bril, como pode, e ligarem o sinal de alerta, como pode também significar o momento de uma troca de treinador daqui a pouquinho, e a gente vai continuar nesse ciclo, essa bola de neve que é o Manchester United. E pra gente terminar, né, até porque eu já falei que vai ter vídeo pós-Bayern aqui, vai ter vídeo também pós o clássico português. Uma pergunta sobre aleatoriedade. Você acha que um dia o futebol vai perder a graça? Depende para quem. Para aqueles que são apaixonados pelo esporte, isso nunca vai perder a graça. Se passou de pai para filho, de avô para pai, e é uma coisa geracional, não tem como. Agora, tem uma nova geração aí que liga menos pro futebol e mais pro TikTok, que liga menos pro futebol e mais pros games, que liga menos pro futebol e mais para as coisas mais dinâmicas. Aí, para essa geração, eu só tenho uma palavra. Ou duas. Sinto muito. Porque esse esporte é maravilhoso. Beijo para vocês, hein? Voltemos a qualquer momento com as tais novidades. Tchau.